Convido os irmãos e as irmãs para que abram as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo de número 9, verso de número 30. Amém? Vamos fazer a leitura apenas de dois versículos. Uma está em Romanos 9, 30 e a outra no capítulo 10, versículo de número 4. Mesmo sentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, vamos fazer a leitura neste momento. 9:30 em Romanos diz assim: Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. E Romanos 10:4 diz assim: Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que nele crê. Amém? Essas são as palavras do Senhor para a nossa meditação, para a nossa reflexão nesta manhã. Amém? Como eu disse no domingo passado, essa parte agora de Romanos uma fatia do texto que não vem em sequência dos assuntos que nós conversávamos até então. Então, de repente, você chega hoje, é o primeiro dia que está de Romanos, você podia ficar tranquilo, porque é uma outra leitura. E este fim do capítulo do 9, que nós fizemos a leitura agora, ele é uma continuação para o capítulo 10. Então, ainda que hoje é o dia do capítulo 10, ao início dele, talvez nós só temos condições de entender se nós vamos um pouquinho para trás e vamos ali no capítulo de número 9 e começamos a trabalhar o texto. Amém? Amém. O texto que nós fatiamos, que nós escolhemos, ele fala do tratado da justiça de Deus. Amém? Tratado da justiça de Deus. E este tratado, essa justiça de Deus, talvez já antecipando o que vai acontecer no final da mensagem, é um tema novo para os cristãos, para os judeus, porque é a justiça de Deus com um novo ingrediente que é a fé. Até então, os judeus tinham na sua concepção que para ser salvo, primeiramente bastava ser judeu e seguir as leis, e ser justo com as leis de Moisés, com as leis que foram dadas pelo próprio Deus. Para ser justo, precisaríamos apenas seguir o cumprimento de leis. Paulo agora está nos revelando algo novo da parte de Deus, porque a justiça de Deus, mas ela é pela fé. Pela fé em Cristo Jesus. Até então, ser judeu e o cumprimento das leis era suficiente, mas agora nós já temos as boas novas, nós já ouvimos as mensagens de esperança que nos conduzem à salvação, e esta salvação se dá por Cristo Jesus. E este texto é escrito para os gentios também, para os gentios não judeus, mas que aceitaram a Jesus, aqueles que reconhecem Jesus como o seu único suficiente Salvador. Então agora é a lei da justiça, sim, porque Deus é justo e nós como cristãos devemos ser justos também. Mas agora somos justificados em Cristo Jesus. E a nossa justificação, ela ocorre pela fé. A lei e a fé. E elas andam atreladas uma com as outras.
Não é agora dizer, olha, agora então que nós vivemos pela fé, nós temos que desprezar a lei. A lei não importa. O Antigo Testamento já não é importante. Agora é só o Novo. O Antigo é antigo, já passou, né? Alguns chamam de Velho Testamento, né? Porque daí da conotação ainda de algo que não tem serventia. Isso já é velho, já é ultrapassado. Mas a palavra de Deus, ela é completa para nós. Nós cremos na palavra de Deus como revelação do Senhor para nós, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E todos eles, todos os textos aqui presentes são importantes. E o elemento que Paulo trabalha também sobre a questão das obras, talvez com um olhar, né, futurista, né? Por que não dizer profético? Quando as obras, as ações querem sobressair sobre a fé. A igreja, um tempo, caminhou sobre isso, quando trabalhava com as indulgências, né? E aí era pagamento de indulgência que salvaria a pessoa. O que Paulo está dizendo é não. A nossa justificação não são pelas obras, mas é pela fé. Pela fé em Cristo Jesus. Não são obras, não são cumprimentos de leis, mas é entregar o seu coração para Cristo Jesus. Este, por sinal, a justificação pela fé, é o tema central da Igreja Reformada. E nós, em mês de Reforma Protestante, e quem sabe caminhou comigo já há um bom tempo, sabe que eu valorizo a importância da Reforma Protestante, porque é a nossa identidade. E a justificação pela fé é um dos temas do pensamento da Igreja Reformada. E é um pensamento, irmãos e irmãs, que não podemos nos afastar, nos esquecer, nos distanciar dele. No versículo 30 até o 33 do capítulo 9, Paulo, ele não define a palavra justiça, ele não está preocupado em fazer essa definição, mas ele apenas está apresentando. E no início do capítulo 10, Paulo, ele vai repetir com o mesmo sentimento sobre a sua ligação aos judeus, porque ele é judeu, mas sobre também a sua ligação e o compromisso com as promessas divinas. Porque Paulo é escolhido no meio do caminho para fazer uma coisa que ele entendia ser a vontade de Deus. Ele entendia que perseguir então os cristãos era fazer a vontade de Deus. E ele estava convicto disso. No entanto, ele é interrompido no meio do seu caminho, da sua trajetória, do seu caminho, para falar agora, não sobre condenação aos cristãos, mas falar que essa mensagem deste grupo, deste povo, é palavra de Deus. Ele tem então essa responsabilidade com essas promessas que são do Senhor para a sua vida e para o seu ministério. O ponto central é a justiça pela fé. Amém? E se nós levarmos essa mensagem nessa manhã no nosso coração, eu vou me sentir que eu fiz a vontade também de Deus de colocar isso no coração da igreja, né? Porque nós devemos sim ter a importância da fé. Porque Paulo, quando ele está indo no meio do caminho, ele está convicto na sua fé. Mas quando ele é interrompido por Cristo, a sua fé é renovada. E nós, muitas das vezes, fazemos coisas convictos, mas precisamos nos renovar ao olhar do Senhor.
talvez pode ficar então uma interrogação, né? É justiça, né? É justificação ou é justiça de Deus, né? Paulo, ele inicia o capítulo aqui lido com a pergunta, né? Que é retórica: o que diremos, pois? E aí a oposição, né? A pergunta é se os que buscavam com o benefício da justiça não os obtiveram, mas sim quem não buscava, os gentios judeus. Então é a conclusão que não adianta fazer ações, não adianta buscar justificativas para se achegar até Deus. O importante vou destacar isso, que não estamos então olhando os grupos separados por critérios. Não são separados gentios e judeus, por exemplo, como um caráter moral. Não, é que os judeus, né, eles não bebem. Não é isso. E os gentios bebem. Não é essa a classificação. Mas é um caráter estrutural. Não, esses são gentios e esses são judeus. E a partir disso, a separação, independente do que eles faziam. Paulo, quando ele olha essa situação, ele já via até a polarização lá atrás, né? Profeta mesmo, né? Que nós não podemos olhar os grupos de pessoas, porque, esse aqui é do grupo que eu gosto. Então, eu defendo, eu não olho os erros, né? E eu fico atacando outro grupo. E o outro grupo também é igual, né? Aqui tem erro a mais, o outro grupo, né? Não! Paulo está dizendo que para a salvação não é, prestem bem, para a salvação não é para se olhar as diferenças, os erros. O que nos une a Cristo é a fé. Em Cristo seremos justificados. Em Cristo, no sangue do Cordeiro, teremos os nossos pecados perdoados. Seja gentil, seja judeu, todos que tivermos fé, vamos ser salvos. Aleluia. Amém. Isso é para os gentios, é para os judeus e é para hoje. É para nós. Não há um grupo com privilégios. Não há um grupo que tem a sua cota com Deus. Todos seremos salvos, porque é o sangue do Cordeiro que perdoa os nossos pecados. O nosso ato é de ter fé e crer que isso foi feito para mim, por mim, e que eu não ia ter condições nenhuma de alcançar a salvação sozinho, sem Cristo. E é isso que Paulo então está apresentando para este grupo. A justificação, ela é para os dois grupos, porque ela vem em Cristo. E essa é a promessa divina, né? Promessa que o povo seria salvo em Cristo Jesus, pelo Messias. Como disse no começo, a parte do texto que eu falei profético, né? A igreja primitiva, ela começou a caminhar com a ideia do purgatório, onde as pessoas, para serem salvas, elas tinham que dar a contribuição no gasofilácio, né? E o barulhinho das moedas que caíam no gasofilácio era o som da alma dos mortos, perdidos, que estavam indo para o céu e estavam agradecendo as ofertas, né? Então, quanto mais aquele barulho ecoava no templo, mais alegre estava a alma indo para o céu. Só que isso não é Bíblia, né?
Isso é o que acontecia na época. Então, a igreja reformada, a igreja cristã, protestante, ela vem para ser este contraponto, porque a salvação, ela não vem pela obra, pelo pagamento de indulgências, e talvez hoje, na realidade presente, ela não vem porque você é um dizimista, um ofertante, né, que você faz uma campanha. Isso é a teologia da prosperidade, ela bate de frente justamente com os paradigmas encontrados na igreja primitiva, que então era chamada Igreja Católica, antes da reforma cristã. O que salva é Cristo. Amém. O que salva é o sacrifício de Jesus por você. O que salva é o amor de Deus, que é incondicional, por você. Talvez a gente não tenha essa condição de mensurar o quão grande é o amor de Deus por nós. Mas Ele nos ama. E Ele entregou o seu único Filho para perdoar os nossos pecados, para que nós possamos ser vida e vida em abundância. E é este o tema que Paulo está falando, porque a mensagem é para todos. É para judeu, é para gentios, é para os excluídos, ou para aqueles que se denominavam possuir uma herança do Senhor. A salvação, ela é em Cristo, não pela sua ideologia, não pela sua opção política partidária, a sua dinastia, né? Nada disso. Nada disso. Ela é em Cristo. Cristo, ele é o começo, ele é o meio e é o fim. Ele é presente em todos os momentos da história. E Paulo, os judeus que se limitam a achar que a salvação é apenas pelo cumprimento de leis, eles na verdade são desconhecedores da justiça de Deus. E me permitam a minha fala, muitas das vezes, na igreja, a gente só vê um certo cumprimento de leis, né? E esquecemos de anunciar a palavra de Deus. Muitas coisas que talvez até mesmo muitos desconhecem, né? Acontecem porque está dentro da lei. E quando vamos confrontar, olhamos assim, não, mas na lei, no inciso, no capítulo, né? E essas coisas são importantes para o funcionamento da igreja. Mas não são essas coisas que salvam. E não são essas coisas que nos tornam cristãos. E os judeus naquela época davam uma prioridade, uma ênfase para as leis, para o cumprimento de leis. E o que Paulo está dizendo é que a lei, ela não é que ela é desnecessária, mas ela é irrelevante. Porque o principal ponto que deve ser anunciado, proclamado e pregado é o ide. Você tem que anunciar, tem que viver. E que essa mensagem é para todos, sem distinção de grupos, sem escolher aqui, como ele fala, né, um lado. E sem se preocupar com as pedras que tem no meio do caminho. O texto também fala isso. Essa é uma poesia, né? Poema. Uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Mas o cristão, ele vai passar e vai anunciar o ide, mesmo com pedras, mesmo com dificuldades, mesmo com lutas, mesmo quando você achar não consigo mais. Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe a nossa limitação. Mas Ele confia em cada um de nós para anunciarmos o ide de Jesus. Amém? Amém. Que essa mensagem da justiça de Deus, que é ligada pela fé,
crer possa ainda mais fortalecer o nosso coração, porque o nosso objetivo maior é Cristo. O nosso alvo é Cristo. E a salvação é em Cristo. E por Cristo e para Cristo, nós devemos continuar a nossa caminhada. Amém. A Santa Ceia que nós agora vamos participar é um gesto de fé. É um gesto de todos aqueles que acreditam, que creem no Senhor. E nesse espírito, eu convido que você feche seus olhos, curve os seus pensamentos ao Senhor, porque agora vamos já partir para a Santa Ceia do Senhor. Amém? Amém.